Olá, meus amados, eu quero cumprimentar todos com a santa e glória paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o irmão Robson, esse é o canal do YouTube Cristo é o Caminho. E Ele é o caminho. Porque eu quero abordar um tema aqui, irmãos, sobre a graça de Jesus. Que hoje nós vivemos através da graça. E muitas pessoas, diversas pessoas, ministério, pregadores, pastores, principalmente pastores, estão vivendo embaixo de uma lei. E não é nem vivendo embaixo de uma lei, estão pregando a lei e essa lei sendo pregada estão assustando, amedrontando as pessoas a viver essa lei, que não existe mais para a graça, para a igreja graciosa de Jesus. Igreja essa que somos eu e você, não templo, não paredes. Porque o próprio Jesus fala que nós somos templo do Espírito Santo, o próprio Deus fala isso. Então, igreja é essa que somos eu e você. Esse versículo que eu vou deixar aqui vai nos ensinar que nós, hoje, vivemos sim pela graça e não pela lei. A gente vai ver que Jesus, quando ele veio ao mundo terreno, durante 3 anos e meio, ele exerceu o ministério dele, aproximadamente, e Jesus ele viveu a lei. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha concluído o seu ministério. Então ele tinha que viver a lei, mas sim ia trazer a graça sobre nós. O próprio Deus enviou a graça que é Jesus Cristo. Então, assim, quando Jesus viveu essa lei, ele cumpriu a lei. Mas Jesus, como todos nós sabemos, ele morreu numa sexta-feira e ao domingo ele ressuscitou. E após Jesus morrer e ressuscitar no domingo, a graça veio sobre nós. Como? O pecado pago naquela cruz. O grande sacrifício, único sacrifício. Jesus Cristo apregoado na cruz. Jesus Cristo morto na cruz. E ao terceiro dia, no domingo, ressuscitando, para que a gente possamos viver embaixo de uma graça. E após essa ressurreição, os pecados nossos foram pagos naquela cruz. Então, assim, hoje, muita das igrejas estão pregando a lei e não vivenciando ela. Porque o próprio Paulo fala que se for para você pregar a lei e viver ela, que cumpra toda ela. E quando você vê, muitos ministérios não cumprem a lei corretamente. E essa lei, após a morte de Jesus, não tem mais valor algum sobre nós. Se você for analisar Jesus em alguns versículos do Velho Testamento, ele deixou claro a comparação ao Novo Testamento, porque ele estava vivendo a lei. Mas o próprio Deus ele já fez essa graciosidade, entregando seu Filho na cruz, entregando seu Filho pelos nossos pecados, entregando Jesus Cristo para que eu e você hoje possamos vivenciar e viver essa graça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que, por sinal, pagou um preço caríssimo, preço de sangue, preço de vida naquela cruz, mas ressuscitou com uma promessa que voltaria para buscar uma graciosa igreja, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Olha aí, pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. Cordeiro esse, Jesus Cristo. Então, eu quero deixar aqui um versículo do seu Romanos 6, versículo 14. Vai nos falar assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos, do seu capítulo 6, do seu versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis embaixo da lei, e sim da graça. Embaixo, nós estamos protegidos por essa graça e não vivenciamos mais a lei. Mas por que que muitas igrejas não pregam essa graça? Porque essa graça faz nós vivenciar um evangelho leve, sereno, verdadeiro, um evangelho onde todos nós possamos compartilhar, viver e juntamente com muitas pessoas que têm medo de viver a lei, que vive a lei com medo,
após conhecer esse evangelho da graça, vai abrir a mente, vai entender. Qual é esse evangelho da graça? É um evangelho sem a ponte, é um evangelho sem medo, é um evangelho que Deus não é carrasco, é um evangelho que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Bastamos nós viver esse evangelho. Bastamos nós entender que Cristo, o Salvador da humanidade, ele já foi para a cruz. Ele já fez o sacrifício. E muitas das vezes, muitas das igrejas estão sacrificando as pessoas, amedrontando as pessoas que ela venha viver embaixo de uma lei que tem direito ao Antigo Testamento, que lei essa que Jesus aboliu. Não tem mais convivência. Vamos lá em Romanos 3, 24, vai nos falar, Romanos 3, 24, vai falar assim, 3, 24, vai falar assim, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificado, sendo justificado. Olha o que Paulo está falando, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, muitas coisas que são ministrada, cobrada, colocando medo em cima de você, falando que da forma que você está vivendo, o que você não está fazendo, a sua obediência com pastores, a sua obediência com o ministério, aquela coisa de prender você dentro do ministério, isso aí não existe. Nós temos que viver justificado gratuitamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Isso não devemos nada para ninguém. Não devemos nada para ninguém. A única obediência que nós devemos é para o Senhor Jesus Cristo. É lógico que temos que respeitar as pessoas. É lógico que temos que respeitar as opiniões, as atitudes das pessoas, que muitas das vezes são boas. E as pessoas têm que ser respeitadas. Mas entenda uma coisa, que hoje muitos ministérios que estão pregando, carrascando o ser humano, tirando a lã da ovelha, metendo medo, colocando medo sobre a vida das pessoas, falando que as pessoas, se não fizer isso, vai para o inferno, se as pessoas não fazerem dessa forma, vai para o inferno, se não obedecer A, B, C ou D, vai para o inferno. Que Deus é carrasco, Deus vai matar. Não, acabou. Isso não existe. Isso não existe. Isso é medo colocado sobre a vida das pessoas. Isso é medo colocado para poder ter a pessoa presa naquele lugar. Para poder ter a pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, preso sobre aquele ministério. Sobre aquela pessoa que ele está. Sobre aquela autoridade que ele acha que é. Não. Você é autoridade. Você vive pela graça do Evangelho. O Evangelho vive dentro de você, porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a igreja somos nós. Então, você conhecendo a graça, esse Evangelho verdadeiro, esse Evangelho que te leva à salvação, esse Evangelho que é puro, que é saudável, que é suave, que é doce, você vivenciando essa graça, você vai viver tranquilo, sem medo. Então, o que é que eu determino que hoje, você que está ouvindo esse vídeo, que está me assistindo, faça? Leia a palavra de Deus. Leia o Novo Testamento. Até leia o Velho Testamento. Eu gosto de ler o Velho Testamento. Mas leia o Novo Testamento com eficiência. Leia o Novo Testamento e entenda que Jesus, ele já morreu na cruz. Jesus já pagou o pecado. Jesus já fez o grande sacrifício. Então não temos que fazer sacrifício algum. Porque muitas das vezes o Velho Testamento mesmo fala que Samuel foi até Saul e Saul desobedeceu uma ordem de Deus. E Samuel falou para Saul: Saul, não é melhor obedecer do que sacrificar? Olha, isso está no Velho Testamento. 2 Samuel, não lembro qual que é o versículo, mas 2 Samuel. Está no comecinho lá, capítulo 22, por aí. Então que nós possamos, irmãos, entender que esse evangelho de Jesus nos trouxe paz, nos trouxe renovo, nos trouxe uma graça, sem precisar de você ter medo de coisa alguma que é ministrada hoje nos evangelhos, nas igrejas, que se fala Igreja de Cristo, que muitas das vezes está sendo ministrada uma determinação do homem.
e não de Cristo. Eu quero deixar para você aqui que esse canal precisa ser ajudado. De que forma? Você se inscrevendo, de que forma? Você comentando, de que forma? Você deixando um like, que isso nos ajuda muito. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus, mas fica firme, porque a graça está conosco em nome de Jesus.